Oi, gente, tudo bom? Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui para mais uma live do Acorda. Tava com saudade dessa live, vocês não têm ideia, porque é um espaço onde eu gosto de falar muito sobre a metodologia a qual eu trabalho, é um espaço onde eu gosto de conversar com pessoas que me interessam no sentido dos temas que elas abordam, dos conteúdos que elas trazem, para a gente poder agregar conhecimento e cada vez mais partilhar coisas que ajudem e que somem na vida de outras pessoas, né? Se você ainda não me conhece, está aqui pela primeira vez, vai que você caiu por acaso aqui de paraquedas, tudo bom? Eu me chamo Adelaide, mas me chamam também de AD Leão. Eu sou instrutora de meditação, mentora de autoconhecimento e tenho um estudo voltado para a respiração consciente. Eu acredito que a respiração ela é poderosa e é uma ferramenta importantíssima e essencial hoje que a gente possa desenvolver para sair do piloto automático. E o piloto automático que eu falo é sobre esse modus operandi que estamos vivendo de nem pensar muito nas escolhas que a gente faz, na comida que a gente come, nas decisões e nas emoções que a gente sente, né? E junto a isso, até onde estamos vivendo nesse piloto automático? Como que essa pandemia transformou as nossas vidas? Como estamos adaptados ou adaptadas a ela, né? E ainda estamos entendendo tudo isso. E tem uma pessoa muito especial com quem eu vou conversar hoje, que é a Cris. A Cris é geriatra e a gente vai falar sobre futuro, sobre os caminhos possíveis de um futuro onde possamos ser pessoas mais presentes, mais saudáveis, chegando numa idade mais avançada com qualidade e independência. E a Cristiane vai vir aqui comigo para a gente conversar um pouquinho. Deixa eu colocar aqui, já tem uma galera aqui presente. Eu vou escrever aqui na live, gente, a live com... Deixa eu botar aqui live do Acorda. Live do Acorda. E eu já vou explicar por que tem esse nome com a geriatra Cristiane Moura. Tô aqui soletrando para vocês, né? Pra gente poder, pra galera que for entrar, saber qual é o tema que nós vamos estar abordando, entendeu? É importante, né, gente? Lembrando que se você tiver perguntas durante a nossa live, se você quiser participar, é só você colocar aqui nos comentários que a gente vai trazer a tua resposta, a tua pergunta aqui na live, beleza? Cris, eu preciso que você me mande a solicitação de participação. Deixa eu ver se ela já mandou. Não tenho pedidos. Então, Cris, me manda a solicitação de participação para eu poder te chamar, para nós então fazermos a nossa live. Bom, eu fiquei de explicar para vocês sobre o nome, né? Live do Acorda. Bom, por que Live do Acorda? Porque tudo começou quando eu iniciei um projeto aqui pelo Instagram, pelas minhas redes sociais, chamado Acorda e Respira, que é fruto dessa minha pesquisa aprofundada em respiração consciente, que provém de técnicas milenares a partir de uma metodologia de filosofia oriental, juntamente com estudos e embasamento científico que eu trago também. Então, eu chamei o projeto de live de Acorda e Respira, ou seja, todos os dias que você possa acordar, que você possa perceber a tua respiração, um impulso profundo de respiração, que, nossa, só o fato da gente fazer. Vamos fazer junto aqui, gente, enquanto a Cris não me chama. Ah, agora ela chamou. A gente vai fazer junto com a Cris a nossa respiração profunda. Ver a solicitação. Vem, Cristiane, trabalhar não. Participar da live com a gente. Esperar aí a Cris entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo com o meu som? Olá, Oi, Cris, tudo bom? tudo bem? Boa noite, Ade. Boa noite a todos. Boa noite. Nosso tão esperado encontro chegou, tá vendo? Finalmente, né? Ainda queria adiar, né? Ai, não, vamos adiar. Eu falei, não, não A vamos adiar. carinha,
Desculpem a carinha de sono aí. Sono, mulher, para. Desculpa eu que tô praticamente toda empacotada, ó, porque aqui em São Paulo não está tendo condições, entendeu? Principalmente porque eu sou uma pessoa de Belém do Pará, não é mesmo? E eu, nessas horas, confesso que gostaria de estar em Belém. Não gosto desse frio, acho que não estamos preparados para viver esse frio aqui em São Paulo. Mas tá tudo bem. Sabe como eu aprendi a lidar melhor com esse frio, Cris? Como? Tomando banho gelado. Ai, não acredito. É, cara, assim, melhorou muito a minha relação com o frio, porque antigamente era muito difícil pra mim, porque você vai pro banho, tá quente, aí você sai, tá gelado, você vai pra cama, a cama tá gelada, e aí você tem que ficar andando dentro de casa com uma extensão e o secador de cabelo ligado, assim, você vai ficar com o Ai, meu secador. Deus. É muita infraestrutura. É muita infraestrutura. Eu tô aqui ouvindo, alguém me disse aqui que o meu áudio tá baixo. Você acha que meu áudio tá baixo, Cris? Não, não, tá tranquilo. Tá bom aí pra vocês? Pra mim Bom, tá ok. perfeito. Eu vou continuar, se a galera continuar dizendo que o áudio tá baixo, o áudio baixou. Bom, eu vou tirar o meu AirPod então. E agora? Ah, agora aumentou. Então pronto, vou ficar assim que é melhor. Eu não tinha Vamos lá. notado. Bom, há muito tempo que eu queria conversar contigo, desde quando a gente começou a nossa parceria. Para quem não sabe, a Cris é minha aluna, faz aulas comigo e ela me procurou também na busca de encontrar aí, ter uma rotina de jornada de autoconhecimento, né, Cris? Atrás de mais qualidade de Uhum. vida e saúde mental também. A Cris é médica, geriatra. E quando eu pensei, Cris, da gente falar sobre longevidade, é porque eu acredito muito que esse assunto ele está relacionado com tudo. Ele não se trata apenas de um tema que a gente tem que pensar quando a gente tiver, a partir dos 40 anos a gente fala sobre isso. A Uhum. partir dos 35, quando o colágeno, tipo, não, gente. Eu pelo menos acredito que eu já vivo pensando muito no meu amanhã, pensando muito em como que eu quero estar daqui a 10, daqui a 15 anos. E eu acho que esse é um Uhum. tema que nós temos que cada vez mais trazer para as pessoas. E isso tem Sim. a ver com falar mesmo sobre se relacionar um pouco com o fim, com a morte, né? Uhum. E o primeiro contato que eu tive com este assunto foi quando eu li o livro, né, da nossa querida Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu até falei para você, lembra? Este Maravilhoso. chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivida. Para quem não conhece a Ana Cláudia, ela também é geriatra e traz este tema da morte, este tema sobre longevidade, de uma forma belíssima, a partir das experiências dela. E Cris, eu posso começar falando um pouquinho da metáfora do deserto? Claro, pode sim. Tá bom. Então, olha só. Vou contar para vocês um pouco desse livro. Tem uma metáfora que a Ana Cláudia faz, que é a seguinte: a metáfora do deserto. Vamos lá. Para a galera que está aqui acompanhando a live. Imagina que a partir de agora, todos nós, todos e todas nós, temos 40 anos. Pronto. Pum, todo mundo tem 40 anos. E aí chega uma pessoa e fala assim: galera, é o seguinte. Daqui a 30 anos, todos e todas nós vamos nos encontrar no deserto do Saara, tá? A gente vai morar lá, é fato. Ah, eu não quero morar no deserto do Saara. Então morre, porque a gente vai, tá? Você não quer, você morre. Tá tudo bem. Pode morrer antes, né? Daqui a 30 anos, a gente vai pro deserto do Saara, beleza? Se você não quiser ir, tá tudo bem, você tem o direito, mas você se morre antes, tá bom? Beleza? Beleza, então a gente se encontra lá, galera. Tchau. Passou-se 30 anos, a gente teve tempo de pensar sobre morar no deserto, de se preparar para isso, de entender como que deve ser, pesquisar, né? Chegamos no deserto do Saara. E algumas pessoas estão preparadas e se prepararam para viver no deserto, e outras pessoas não. Outras pessoas chegam no deserto e falam assim: nossa, faz calor aqui, né? Puta, eu só trouxe blusa de manga. Caramba, eu não trouxe um chapéu. Você tem protetor solar? Eu esqueci. Meu protetor solar, eu não sabia que tinha que trazer protetor solar. E à noite, né, a pessoa, ai, gente, pelo amor de Deus, que frio. Eu achava que deserto só fazia calor. E agora? Tem uma coberta para me emprestar, né? Porque o deserto é um lugar
bem auspicioso no sentido de climas extremamente rígidos, extremos e condições desafiadoras. E ela faz essa analogia para falar um pouco sobre a velhice, porque todos e todas nós vamos chegar numa idade onde tudo será mais desafiador. O movimento, as nossas mínimas funções vitais. E como que estamos nos preparando para isso? Como que estamos pensando no nosso futuro, no nosso envelhecer? E hoje, mais do que nunca, a gente fala sobre isso porque temos muitas notícias e muitos dados que falam do quão estamos ficando cada vez mais velhos, né, Cris? E você, Sim. como geriatra, pode falar um pouco mais sobre isso e até um pouco também sobre a sua profissão, porque eu acredito, inclusive, quando eu coloquei a caixinha nos stories sobre perguntas para essa live, teve uma Uhum. pessoa que perguntou assim: a partir de que idade devemos procurar um geriatra, uma geriatra, né? Por Uhum. que que a geriatria hoje é tão importante diante da medicina e de quando pensamos numa medicina mais integrada em matéria de saúde? Fala um pouquinho pra gente da sua profissão e do que você faz. Tá ótimo. A geriatria é uma especialidade médica que estuda o envelhecimento e o processo de envelhecimento, né? Então, como a gente percorre esse caminho até chegar lá, né? Por isso a metáfora do deserto é tão legal, né? E a doutora Ana Cláudia, ela arrasa, assim, quando ela escreve qualquer metáfora, porque é realmente isso. O processo de envelhecimento, ele não acontece lá na frente, ele acontece o tempo inteiro, para quem estiver vivo. E a gente pode se preparar para isso, né? A gente pode estudar, a gente pode ter técnica para envelhecer. Só que isso não era bem conhecido antes, né? A geriatria é uma especialidade relativamente nova no Brasil e ela faz parte de um processo, né, de avanços no estudo do envelhecimento. E essa especialidade especificamente, ela tem várias atuações, não só no tratamento das doenças, quando elas já aconteceram, então o idoso já é frágil, já é adoecido, já tem várias complicações, como também no processo de prevenção, né, para que a gente possa aprender exatamente a envelhecer com qualidade, com saúde. E a cabeça do geriatra funciona mais ou menos assim: para eu ser saudável daqui a alguns anos, eu preciso ter cognição, lucidez e preciso ser independente. Para isso, eu tenho dois pilares: a saúde mental e a saúde física. Além disso, existe uma série de coisas, mas isso é um resuminho de como o geriatra pensa, né? Para eu ter saúde mental, existe uma série de coisas que eu posso fazer. E para ter saúde física também. E esse especialista especificamente pode te ajudar nesse processo. Então, a pergunta, que é a mais famosa de todas, é a que eu mais ouço, né? Com que idade buscar um geriatra? Não existe uma idade correta. Qualquer pessoa que estiver preocupado com o seu processo de envelhecimento já pode ir a um geriatra, porque é, antes de tudo, um médico clínico. Então, pode cuidar de qualquer adulto, né? Tanto o adulto que já está muito dependente, que já tem várias doenças acontecendo, como aquele adulto teoricamente saudável ainda, né? Que precisa se prevenir, que está preocupado com isso, o que pode fazer para ter o máximo do seu desenvolvimento humano, né? E todas as suas habilidades desenvolvidas, para que quando as perdas do envelhecimento começarem a acontecer, não ocorra doença. Porque é isso que acontece. Quando a gente não se prepara, o envelhecimento tira da gente o que a gente tinha de reserva. Se você não tem uma boa reserva, você vai perder de forma mais acelerada e vai acabar adoecendo mais. É exatamente isso. E a doutora Ana Cláudia fala muito também sobre o como as pessoas têm medo da morte. A morte é um tabu. Nós não falamos Uhum. dela, nós não falamos sobre o quão cada vez mais inevitavelmente nos aproximamos dela. E ao mesmo tempo não paramos para pensar e corajosamente, eu até coloquei um trecho desse livro no Reels do Instagram agora há pouco, corajosamente muitas pessoas vivem se aproximando mais dela, porque Isso. completamente destrutivos, pessoas que nunca pararam para pensar que chegariam no deserto, né? E Uhum.
agora e não entendeu ainda por que que a gente está falando de deserto, a gente está usando uma metáfora da Ana Cláudia, no qual ela compara o deserto do Saara como se fosse o envelhecimento, quando estamos velhos, né? E ela até usa uma expressão bem forte, num determinado momento, ela fala assim, que não é o velho, é o estragado, né? Tem gente que não fica velho, tem gente que estraga, parece assim que o corpo não funciona mais, e isso é importante que a gente pense muito sobre isso, para que não cheguemos nesse lugar de forma perturbada até mentalmente, emocionalmente falando, porque uma hora o nosso corpo não vai mais responder como ele respondia antes, né? E como lidar, como ter uma relação saudável com isso, não apenas no sentido físico, né? E hoje, mais do que nunca, também falamos disso quando citamos os efeitos da pandemia, que ainda estão sendo tateados. Eu costumo dizer que a gente ainda não sabe direito quais foram as reais consequências desses últimos 2 anos críticos que a gente viveu. A gente ainda está meio que no escuro, entendendo. Eu, pelo menos, me sinto assim. Tem horas que só depois de um tempo eu falo, caraca, eu acho que isso é reflexo desses 2 anos em que eu vivi numa condição um pouco crítica, aguda. Você sente, Cris, que cada vez mais chega no seu consultório pessoas mais... São sempre pessoas mais velhas ou algumas pessoas até mais jovens do que a média. E você sente que ainda está se descobrindo os efeitos de tudo que a gente viveu? Sim, com certeza. A pandemia, ela fez duas coisas muito graves com a gente. Ela nos isolou, né, nos afastou das pessoas, do convívio social, das interações, dos estímulos cognitivos, e ela nos deixou mais imóveis. E não tem nada pior para o envelhecimento do que a imobilidade. Então, ela conseguiu afetar diretamente a nossa saúde física e mental. E, além disso, as pessoas que adoeceram, quase todas, né? Que a essa altura do campeonato não tem ninguém que não teve, também tem sequelas, né? E a gente está estudando isso, aprendendo cada vez mais a síndrome pós-Covid. Então, muitas sequelas físicas, muitas sequelas mentais, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, fobias e quadros graves psiquiátricos que estão relacionados tanto ao vírus quanto ao isolamento. Então, cada vez mais as pessoas buscam ajuda, né, porque realmente ficaram com comprometimentos graves, principalmente em saúde mental. Eu acho que foi o grande impacto que ocorreu nessa pandemia, não só pela doença, mas pelo todo o contexto das mudanças de estilo de vida que a gente foi obrigado, né, a fazer. Então, é realmente bem marcante. Eu acho que todos os médicos, todo mundo que faz consultório e que trabalha com saúde mental está presenciando isso agora e é um quadro bem, bem alarmante. A gente ainda não sabe quais são as consequências a longo prazo disso. Exatamente. E é por isso também que eu trago esse bate-papo sobre futuro, sobre caminhos possíveis. Porque se tem algo, né, gente, para vocês que estão aí acompanhando, se tem alguma coisa, uma pescadinha, né, de um peixinho bom, digamos assim, que a gente pode tirar disso tudo, é a consciência da importância de olharmos para isso. De perceber e dar importância de forma significativa para isso, tal como nos importamos com o nosso corpo, com a nossa estética, né? Fala-se muito da nossa estética e o quão o corpo físico, o externo, está diretamente relacionado com o que temos aqui dentro, né? Então, se preocupar também com a saúde mental e entender que se você sente que tem sintomas de ansiedade, que tem sintomas de depressão, é muito importante a gente reforçar aqui que isso não é bobagem, isso não é besteira, porque infelizmente ainda temos um tabu também muito grande. Então a gente está trazendo aqui vários temas polêmicos, né? A morte, a depressão, a ansiedade, que apesar de já ter sido considerada pela OMS como mal do século, né? Tal como depressão já foi considerada também. Ainda assim, o fato de ser considerado o mal do século não tem a ver com a indiferença que a nossa sociedade, que a nossa dinâmica conduz esses temas, né? A falta de importância para isso.
E voltando para o livro da Ana Cláudia, tem um momento lá em que ela fala da dor, né? Ela fala que talvez uma das primeiras coisas que faça com que a gente se conecte com a morte, com a longevidade, com o nosso caminho de envelhecer é a dor, né? E aí tem um trecho em que ela fala assim: o que a dor nos diz? O que o sofrimento tem a nos dizer antes de ir embora? O que ele nos conta a respeito da vida em que vivemos? Então, chamando para um papo bem reflexivo, né? Você aí que talvez não tenha uma dor física, se você for mais jovem ainda, mas que tipo de dores emocionais, né, dores no âmbito mental existem aí provenientes de todo o processo do qual vivemos? E como que você pensa em levar isso para o seu futuro? Como que você pensa em amadurecer, em envelhecer com esse tipo de constatação? Porque mais do que nunca a gente percebe que até, como a própria Cris falou, na geriatria tem vindo muito mais doenças de caráter cognitivo, né, Cris, do que Sim. doenças físicas propriamente ditas, né? Eu acho que quando me vem à cabeça pensar geriatria, olha que louco, né? Eu penso assim, minha avó que quebrou a bacia, o meu avô que não consegue andar direito, né? E eu acho que hoje, no contexto no qual estamos, vai muito além disso, né? Uhum, com certeza. E o É, aumento do número de pessoas com doença mental traz um outro problema muito grave, que eu estava assistindo uma aula de uma professora um dia desses, sobre os cuidadores. A gente impacta muito além da pessoa que está doente, são as pessoas que vão cuidar dessas pessoas que estão com dependência. Muitas das vezes, as pessoas que vão cuidar adoecem mentalmente também pela sobrecarga. Elas não conseguem dar conta de todo o processo de adoecimento e de cuidar de outra pessoa. Não sei se todo mundo que está aqui já teve essa experiência de ser cuidador de alguém adoecido. Eu tive uma experiência muito forte com meu pai na pandemia, eu fui cuidadora dele. Fisicamente, financeiramente, então eu consegui gerenciar isso com muita dificuldade e apoio da minha família. Tem pessoas que não têm apoio de ninguém, que perderam todo mundo. E esses cuidadores, que a gente chama de sobrecarga do cuidador, esse é um problema gravíssimo de saúde pública que ainda vai trazer muitas complicações, né? E tudo gira em torno disso, de saúde mental também. sim, exatamente. Agora me fala, por exemplo, eu que sou uma adulta relativamente saudável, apesar de algumas dores no corpinho já meio crônicas, talvez com excesso que eu faça, não sei. Uhum. Chego no teu consultório e falo assim, Cris, quero envelhecer com saúde. Esse é o lugar certo? O que você me sugere? Quais caminhos você me prescreve num primeiro momento? Assim, para uma pessoa que tem mais ou menos a idade aí de 25 a 45 anos, né? Obviamente que Legal. caso cada idade está numa fase, Sim, sim. né? Mas para esse adulto jovem ainda, né? Uhum. Quais são os caminhos para que se pense melhor na longevidade? Então, normalmente quando a gente tem um caminho de prevenção, o trabalho, né, vai ser de prevenção, a primeira avaliação ela engloba uma série de coisas. As pessoas ficam até um pouco surpresas com as perguntas da consulta, né? Porque vai desde qual é a sua rotina, me conta, eu quero saber a sua vida, né, a sua rotina. Então, muito antes da gente perguntar sobre qualquer outra coisa médica, é você me contar a sua vida mesmo, que horas você acorda, qual é o seu trabalho, qual é o seu estudo, como é a sua alimentação, quantas horas de sono, como é o funcionamento do seu intestino. Então, existe um roteiro muito amplo para a gente entender qual é o estado de saúde atual da pessoa, que muitas vezes ela acha que é saudável, mas já existe alguma coisa, já existem dores crônicas, né? Já existe um quadro de ansiedade lá, que a pessoa ainda não percebeu, já existe distúrbio do sono. Então, muitas coisas começam muito antes do processo de envelhecimento e pioram drasticamente quando não identificados.
E essa identificação é feita pelo geriatra e a partir daí é feito um plano de metas para que a gente consiga prevenir complicações. Então, uma série de orientações com relação à alimentação, se você precisa de um nutricionista já acompanhando, se já existe algum déficit, né? Se essa massa muscular já é reduzida, muitas vezes é jovem, mas não tem músculo, né? E precisa dessa orientação já nutricional, melhorar o suporte de proteínas e a alimentação adequada. A avaliação do sono, que deve ser criteriosa, é base para um envelhecimento saudável, um sono de qualidade. Muitas vezes as pessoas acham que dormem bem, mas elas têm um sono de péssima qualidade. Acordam mais cansadas do que foram deitar. Então, essas características também são avaliadas no jovem, né? A questão da mobilidade normalmente não é nenhum tipo de problema, né? O jovem normalmente não tem nenhuma alteração estrutural, mas pode ter se não for cuidado com atenção. Então, a atividade física é imprescindível e sempre recomendada, né, na conversa com o geriatra, porque é uma das medidas que mais vai trazer benefícios em todos os aspectos da saúde como um todo. Então, é uma avaliação bem global mesmo e muito de conversa sobre a rotina e o que pode ser feito de melhora nessa rotina, de intervenções, tanto em atividade física como alimentação, estrutura de sono, para que a gente possa ter realmente os pilares de um envelhecimento saudável bem estruturado. A questão social também entra, como é que você está fazendo para construir as suas conexões na sua comunidade, na sua família, os seus amigos. Você reforça essas relações ou você só estuda, você só trabalha? A sua rotina é de sobrecarga? Todo mundo quase está sobrecarregado agora. Então, às vezes a pessoa não tem esse olhar ainda para todas as outras coisas que são importantes para ela ter saúde e conseguir envelhecer bem, né? Então, é uma conversa bem ampla essa primeira avaliação geriátrica. E a partir daí pode ser um acompanhamento mais de perto ou um acompanhamento um pouco mais de apoio, que fica em torno de uma vez por ano, né? Ou sempre que a pessoa precisar. Que legal, que interessante. É bem legal você trazer isso, porque em todos os temas que você falou, né? Sono, alimentação, qualidade de movimento, em todos esses aspectos eu vejo a presença e a importância de nós estarmos presentes. Porque é isso, né? As pessoas, elas estão no que eu chamo de piloto automático. Elas não estão pensando, elas não estão nem percebendo o que elas estão comendo, elas estão muitas vezes apenas. E quando eu falo elas, tá, gente? De uma certa forma, eu também tô junto, tá? Eu não É sou. todo mundo. Ai, Adelaide iluminada, não, galera. Tá todo mundo no mesmo barco. Então, assim, É verdade. estamos junto, tá? A gente precisa cada vez mais, porque é isso. É como se estivéssemos buscando remar contra uma maré que ainda é persistente em nos encaixotar, em nos colocar em caixinhas pequenas de rotinas minimizadas ao que é possível, ao que está mais rápido, ao que dá mais prazer, né? E, inevitavelmente, por uma questão instintiva, se estamos condicionados no automático, a gente vai sempre buscar o que dá prazer. A gente vai buscar economizar energia, descansar, compensações. Ah, hoje eu trabalhei muito, eu mereço. Cara, eu mereço fumar o meu cigarrinho. Nada contra quem fuma cigarro, quem bebe, eu só dei um exemplo, mas, por exemplo, eu mereço correr 10 quilômetros, como, por exemplo, eu fazia antigamente, viciada em exercício, louca, paranoica, trabalhava no restaurante 10 horas em pé para correr e, cara, como é que fica o meu corpo, né? Então, eu preciso cuidar o meu corpo. Acabei ganhando uma lesão no joelho, então, para tudo tem um equilíbrio. Tudo é uma forma de você entender na sua vida como que você pode trazer os teus hábitos de beleza, como você pode priorizar realmente também que vão contribuir para que você daqui a 10 anos esteja até melhor do que você está hoje. Então, se você que está assistindo a gente, começa a pensar nisso, né? Acho que o que mais tem de interessante nesse bate-papo
é da gente olhar um pouco para o futuro. É claro que a gente tem que estar presente para perceber o nosso corpo hoje, para perceber como que a gente se sente comendo o que a gente come hoje, como que está o nosso sono, como que estão as nossas relações, as nossas conexões sociais, mas pensar sobre isso para que eu construa uma trajetória de desenvolvimento e de longevidade, né? De uma velhice, né? Porque é velhice, tá tudo bem, a gente vai ficar velho, e é isso mesmo, né? Mas de uma velhice construtiva, né? Uma velhice com lucidez, com principalmente cognição. Tem um aspecto sobre cognição que eu também quero perguntar para você, que é uma dúvida minha, e para a galera que está aqui e tiver dúvida, pode mandar nos comentários também, que é o seguinte: a gente costuma achar que deficiência cognitiva faz parte, é normal. Ah, é normal a gente chegar nessa idade e ficar meio confuso. Ah, normal, velho é meio assim, meio confuso. Cris, isso é normal? Não. E geriatra tem pavor quando ouve isso. Meu E Jesus. ouve muito isso também? Muito, porque o que acontece? Infelizmente, existe ainda muito preconceito com o envelhecimento, né? E muitos estereótipos do velho dependente, demente, gaga, né? Ainda muitas pessoas pensam assim. Então, existe um movimento da Organização Mundial de Saúde contra esse preconceito com o idoso, né? A gente precisa melhorar esse conceito, porque o envelhecimento ele é heterogêneo, ele é completamente diferente para cada indivíduo. E muito do que acontece é responsabilidade nossa, né? E isso a gente não percebe ao longo da vida, né? Muitas vezes precisa de alguém ali para dar um start, e eu falo por mim mesma. Eu comecei a perceber isso estudando geriatria. Antes eu não tinha percepção nenhuma da minha qualidade de vida e muita coisa melhorou depois que eu comecei a trabalhar. Então, essa percepção de que o envelhecimento é igual para todo mundo é muito ruim, porque te deixa num lugar de comodismo. Vai acontecer para todo mundo. E não é assim. Não acontece para todo mundo. O normal é você envelhecer com lucidez, com um raciocínio preservado e sem doenças. Algumas alterações acontecem, sim, são naturais do envelhecimento, mas nenhuma delas, que é normal do envelhecimento, te tira a capacidade de decidir, de resolver, de fazer as coisas sozinho. Então, isso é muito importante da gente ter em mente, que o envelhecimento ele não é patológico, não é doença. O envelhecimento é um processo natural. E se ele vira patológico, é porque alguma coisa deu errado um tempinho antes. Poderia talvez ter sido prevenido, talvez não, mas poderia ter sido amenizado. Então é importante a gente ter esses conceitos e combater, né, os preconceitos e os estereótipos que infelizmente ainda são muito fortes, né? O envelhecimento saudável é aquele em que o idoso, apesar da idade, a idade é só um número, está lá vivendo a vidinha dele normal, fazendo as coisas, cumprindo as rotinas, trabalhando, tendo interação social e zero prejuízo, zero deficiência. Esse é o envelhecimento saudável. Olha só que legal. Bati palma até para você agora, Cris. Quero um beijo aqui para Fátima, que está sempre aqui no Instagram, contribuindo, colaborando com as lives também. E ela fez uma pergunta aqui, Cris, que é assim: você acredita que esses cuidadores, né, esses cuidadores de pessoas idosas, essas pessoas, elas têm a percepção da doença, da sobrecarga na qual elas estão submetidas? Elas normalmente estão no automático também, né? Então, é assim, não dá tempo de perceber. Isso é o que eu consigo avaliar na minha rotina e na rotina de outros colegas, nas conversas que a gente faz com cuidadores. O que acontece muitas vezes? Eu recebo os cuidadores sozinhos aqui e às vezes eu peço que eles venham sozinhos porque eu quero esse momento com eles. E quando você pergunta como é que você está, é uma tristeza. A pessoa desaba, porque ela ainda não teve o tempo de olhar para si e perceber como é que eu tô, o que que eu tô precisando, porque é 100% do tempo para aquela pessoa que está dependente. Então,
é muito difícil, a maioria das pessoas não tem essa percepção e precisa de muita ajuda. E muitas vezes são famílias grandes. Essas pessoas não estão sozinhas, mas elas ficam sozinhas por algum motivo, né? E a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas normalmente não existe essa percepção. É preciso alguém chegar lá e dar aquela chacoalhada, sabe? Você não tá bem, você precisa de ajuda. E se você não se cuidar, é você que vai precisar de um cuidador, né? Então, isso realmente é uma situação muito complexa. Envolve muitas conversas, muito apoio. A gente tem grupos de apoio aqui em Belém para cuidadores, né? Então, essa parte social ela é muito importante, às vezes é muito falha e, infelizmente, na saúde pública é praticamente inexistente. Então, a gente ainda tem muitos problemas nesse aspecto de suporte, né, social. Isso tem a ver com termos cada vez mais empatia, né, com as pessoas. Nós não estamos sozinhos, que essas pessoas também não estão sozinhas e se colocar um pouco no lugar delas, né? E eu falo Sim. que eu já vivi em muitos momentos na minha família em que algumas pessoas. Eu já cuidei do meu pai, cuidei um pouco do meu pai antes de viajar, acompanhei alguns meses o processo de falecimento, da doença, né? Meu pai ele faleceu de uma síndrome parkinsoniana. Então, ele foi aos poucos perdendo os movimentos e foi um processo bem difícil, porque ele se manteve lúcido, né? Então, foi um processo bem desafiador na época. E, cara, eu experimentei, né? Tive pouco contato perto do que meu irmão, a minha mãe, e teve contato maior com isso e já foi bem impactante, né? Bem impactante. Tem um episódio, Cris, que tem muito a ver com a minha pesquisa hoje, porque o meu pai, não sei se eu já te contei isso, mas o meu pai ele era super cético, médico, psiquiatra, e ele era mega Uhum. cético, não acreditava em nada, ele se dizia agnóstico. E quando ele estava no hospital, ele teve uma crise respiratória. Ele tinha asma, ele tinha muitos problemas respiratórios, ele tomava muito remédio. Tem um remédio que até hoje eu não esqueço o nome, que chama Teolong, que era um remédio que ajudava ele a respirar. Uhum. E num determinado momento ali da crise, ele me olhou assim, eu estava no hospital com ele, e ele me olhou assim, ele querendo respirar, e falou assim, me ajuda, pelo amor de Deus. E isso me marcou, assim, meu pai nunca na vida dele falou pelo amor de Deus, sabe? Uhum. Nunca. Uhum. O meu pai foi um cara muito sedentário, muito, que negligenciou bastante a velhice dele. E Uhum. talvez isso tenha a ver com a forma como ele acabou conduzindo aí o processo de fim, né, dele. Mas falando sobre essas escolhas e sobre os desafios que ainda temos em relação ao olhar para este futuro. A Alina trouxe aqui o aspecto do sono. Ela falou assim: o que fazer para melhorar este sono? E permite, Cris, eu um pouquinho para te passar a bola. Fica à Mas vontade. o sono, ele é um aspecto muito delicado e sutil. E que exige essa presença, que eu falo tanto, boa respiração, que ajuda nossas percepções sutis. Ele é um detalhe que faz toda a diferença. Não estamos percebendo quantas horas estamos dormindo, não estamos registrando se tem sido bom ou não para as nossas atividades ao longo do dia. E hoje pode ser que nós não estejamos sentindo os aspectos disso, mas daqui a 3, 4 anos e até mesmo semanas, né? Se você está a semana sem dormir, isso faz total diferença. Uma aluna, Cris, que num determinado momento ela veio assim, ela trabalhava muito e ela vivia virada assim de médica, né? Não é mesmo? É uma profissão que, cara, é muito louco, assim, a galera, meu, vira plantão e ela dormia muito pouco. E aí teve um momento da aula, que meditação, eu parei a aula e falei assim, olha, vamos falar sobre a sua qualidade. Como muito importante que vocês. E ela discutiu comigo. Ela me proibiu de tocar nesse assunto novamente, porque aí isso era um assunto muito delicado para ela e que já estava resolvido que eu não precisava falar sobre isso. Tudo bem, não vou falar sobre isso. Então, olha só como para algumas pessoas pode até ser um gatilho, né? Uhum. Sim, com certeza. E como que para você, minimamente, como médica, como que você pode trazer aqui algumas dicas, né? No qual uma pessoa hoje
já possa sair dessa live e dizer assim, caraca, beleza. Hoje eu vou fazer isso que a Cris falou ali, geriatra, sobre melhorar o meu sono, assim, assado, cozido e frito. Manda aí esse pra gente, Cris. Os distúrbios do sono, eles estão muito relacionados à nossa rotina, né? A gente não tem uma rotina para dormir. É muito difícil encontrar uma pessoa que realmente tenha isso bem estruturado. A maioria das pessoas, né, atualmente, nessa correria que a gente vive de muita tecnologia, vai para a cama com o telefone na mão, né? Ou com a televisão ligada e pensando nas milhares de coisas que fez e no que ainda vai fazer no outro dia e não desliga, né? Não tem um processo de acalmar a mente para poder entrar no processo de indução de sono. Então, isso é muito ruim para você conseguir estruturar a saúde do sono idealmente, né? Como deve ser. Eu não estou falando aqui dos distúrbios de sono que merecem medicação, porque existem, mas são a minoria, né? Apesar das pessoas adorarem um remedinho para dormir, né? A maioria não precisa de medicação, precisa do que a gente chama de higiene do sono, que são medidas que a gente pode estabelecer na nossa rotina para conseguir permitir que o cérebro consiga fazer o ciclo dele natural de sono e vigília, né? Então, a grande orientação afaste-se da tecnologia pelo menos 1 hora antes de dormir. Tudo que tem luz estimula a produção de hormônios do dia, né? O nosso cérebro é muito inteligente. Então, a gente recebe luz pela retina. Então, a gente entende quando é dia e quando é noite. Quando é dia, a gente produz cortisol. Quando é noite, a gente produz a melatonina. Então, quando você for dormir, você tem que ficar num ambiente mais escurinho, desligar os aparelhos eletrônicos e fazer atividades mais relaxantes. Né? O que tem de estudos mostrando benefícios são leituras calmantes e são exercícios respiratórios e meditação. A partir daí, você consegue acalmar a mente, né, e focar no momento que você está vivendo, que é um momento de relaxamento, é um momento de desligar, de acalmar e de relaxar, para que você possa naturalmente entrar no processo de sonolência, né? E aí seguir todos os ciclos do sono naturalmente. A gente não recomenda grandes refeições à noite, que muitas pessoas adoram, né? Chega em casa, passa o dia inteiro com fome, comendo mal, e aí quando chega em casa faz aquela refeição copiosa, né? De muita proteína e aquilo que piora a digestão, você vai deitar e aí a pessoa tem refluxo e respira mal, né? E ou então o ganho de peso, manter o peso equilibrado é muito importante para dormir bem. Quando você ganha peso, você respira mal dormindo. E respirar mal dormindo aumenta a pressão, atrapalha o sono, causa pesadelo. E a partir daí, então, uma série de complicações. Mas, basicamente, o que a gente faz de medidas para ter um sono saudável? Desligar aparelhos eletrônicos 1 hora antes, alimentações leves, manter uma rotina de exercícios físicos respeitada e de preferência de manhã ou à tarde, né? Se você faz à noite e não tem problema nenhum, tudo bem, mas normalmente se orienta de manhã e à tarde para não interferir no sono, né? E evitar o uso de medicamentos desnecessários, né? Existem alguns medicamentos que atrapalham na saúde do sono. E o processo de relaxamento em si, que você pode fazer ouvindo uma música, ou fazendo uma leitura, né? Ou fazendo exercícios respiratórios e de meditação. Essas são as orientações não farmacológicas para você ter uma rotina de sono bem adaptada. Maravilhosa, é isso aí. E aproveitando para fazer uma propaganda digna, né? Uma propaganda íntegra do trabalhinho, porque exercícios respiratórios mais do que nunca são comprovados, e principalmente a maneira como se respira, né? No projeto, no curso online que eu tenho, eu ensino a pessoa a se reeducar para uma respiração nasal. Porque respirar pelas narinas tem a ver com um processo natural, que inclui a liberação de substâncias que fazem parte deste estado de relaxamento no qual nos colocamos. A respiração e o estímulo de músculos que também se relacionam com o estado parasimpático, de estabilidade.
Então, é muito comum quando as pessoas começam a praticar treinos respiratórios e começam, de fato, a perceber que isso está assimilado e vai sendo assimilado, porque a gente respira o tempo todo. Então, o melhor de tudo é que o dever de casa, ó, é o tempo todo. Você pratica, o dever de casa está ali, está sendo feito, apesar de ser bem instintivo, né? Às vezes a gente percebe, mas o tempo todo a pessoa trava contato com a respiração. Então, um dos primeiros sinais de resultados que as pessoas trazem é essa melhoria na qualidade do sono, redução de insônia, né? Bem como também de perceber o que é legal para ela e o que não é legal. Como você mesma falou há pouco, né, Cris? Ah, se você gosta de praticar atividade física à noite, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, e tá tudo bem. E da mesma forma como tem gente que dorme bem e acorda às 5 horas da manhã e tá tudo certo, como tem gente que dorme um pouquinho mais tarde e acorda um pouquinho mais tarde. O importante, gente, não tem fórmula mágica. Ah, o certo é acordar só 5 horas da manhã. Não, né? E é legal também você trazer como médica, né? Porque eu tô falando aqui como pesquisadora e nada melhor do que uma médica, ainda bem, para confirmar tudo que eu estou dizendo. Mas não adianta se você dorme meia-noite, querer acordar 5, 4 e meia da manhã, porque o ciclo circadiano, não, meu amor. Você tem que, né, descansar, meu bem. Você dorme Isso. noite, acorda 8 horas, acorda 7 e meia, né? Mas prepara o teu ambiente para isso. Prepara o teu quarto para que você consiga ter uma noite de sono produtiva. Isso faz toda a diferença. Então, comece a trazer lucidez para esses detalhes que a tecnologia e que a nossa rotina não nos deixam perceber, né? E uma coisa interessante, né, Ade, é que, assim, a gente entende que a rotina de cada um é muito pesada, né? Eu sei que a Alina, foi a Alina que perguntou, né, sobre o sono. Exato. A Alina é médica, então também é plantão atrás de plantão, então existe uma sobrecarga. Só que existe uma coisa chamada prioridade. As pessoas, às vezes, não priorizam o sono, elas negligenciam isso. Aí o que acontece? Quando você está de folga, você vai ver filme, você vai sair com os amigos. Não que isso não seja importante, mas se você não dormiu bem, prioriza o sono, descansa, né? Você coloca a saída com os amigos em outro momento, quando estiver mais descansado. Então, assim, a questão da prioridade é muito importante. Tem gente que dorme mal e quando tem a oportunidade de dormir, arranja outra coisa para fazer. Não coloca o sono como prioridade, né? E isso é importante também. Ela falou o quanto os profissionais da saúde iniciam sua saúde em prol da saúde dos outros. Sim. E realmente é isso. Tem muito a ver com o quanto a gente acaba negligenciando esse aspecto tão importante. E eu falo por mim, tá? Eu mesma, quando de um ano para cá, comecei a dar mais aulas, a ministrar treinamentos, a publicar no Instagram. E eu, negligenciando meu sono, porque eu dou aula desde 6 horas da manhã e acabo às vezes 9 e meia, 10 horas da noite. E aí continuo coisas no computador, vou dormir meia-noite, 1 hora para acordar às 6 e meia. Teve uma hora que meu corpo falou assim, você quer dar aula? Ah, você quer? Então você vai, cheia de dor, porque eu tô aqui. Exatamente. Então eu fui obrigada. E olha, Uma hora a conta gente, chega, né? pessoa que trabalha com meditação, hein? Mas vamos lembrar, tá, gente? Eu não tô aqui dizendo que o que eu faço, né, não funciona. Eu estou dizendo que eu sou um ser humano, como você que está me assistindo. E que eu também estou à mercê dessa velocidade frenética de rotina, mas que cada vez mais, assim como eu olho para mim e percebo que é importante de trazer atenção, eu quero trazer e dividir isso com vocês também. Porque todo mundo aqui está numa rotina frenética, né? E ainda somos privilegiados, né? Ainda temos muitos privilégios aí perto de outras pessoas que talvez estejam numa rotina muito mais sobrecarregada. Enfim, cada pessoa tem sua peculiaridade. Mas é importante a gente olhar para isso, da gente fazer quase que... Um dia desse eu vi um meme, Cris, que era tipo assim, sugestão de date. Vem aqui para casa, vamos dar uma soneca, né? Melhor encontro. Melhor encontro
outro da vida, a gente se marca com paquera. Tá ótimo, a gente vai acordar bem, de bom humor, né? Vai poder... Maravilhoso. Maravilhoso. É isso mesmo. O sono é um aspecto muito importante para a gente pensar o envelhecimento e também com o sono movimento e movimento como um todo. Imagina assim, galera, você tem um poçante, um carro meu, puta carro da hora, carro do ano, sei lá, fala aí o nome de um carro famoso aí, Cris. Eu sou péssima de carro, gente, eu só ando de bicicleta, não faço ideia. Eu também. Mini Cooper, vai. Tá, o Mini Cooper, arrasou. Mini Cooper, o carrão. E aí, o que você faz com esse carrão? Você fala assim, cara, para conservar o carro, você vai deixar o carro parado na garagem? Parado sem movimentar esse carro? Sem ligar? Não vai, né? Você quer seu carro funcionando aqui, se você quer o seu Mini Cooper funcionando para os próximos anos, você tem que andar nesse carro, né? Então pensa isso no teu corpinho. Você tem que movimentar o corpo, amor. Não dá para deixar o corpo parado. Não dá para É deixar os verdade. músculos da respiração, porque não é o pulmão que expande e contrai, são os músculos que estão ao redor do pulmão. Isso é uma coisa que eu falo, as pessoas, nossa, é verdade? Eu falei, é verdade! Aproveite que nós temos músculos que movimentam os nossos pulmões, que trazem a base daquilo que a gente precisa para viver, que é a energia, que é o oxigênio. Tem que movimentar. Nós somos uma máquina muito bem projetada para alguém aí pode ser Deus, pode ser o universo, o que quer que seja para você, mas é uma máquina muito Perfeita. perfeita. Mas a gente tem que Verdade. estar em movimento. Então, movimento em todos os âmbitos e movimento também cada vez mais sutil, ou seja, não apenas movimento físico, mas movimento mental, movimento emocional, trazer clareza para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente sente, também é muito importante para que nós tenhamos aí um futuro e um deserto onde a gente consiga contemplar o céu estrelado desse deserto. Curtir. Né? Afinal de contas, é o que nos resta. A gente vai para lá mesmo, né? É verdade. Mano, eu quero ir. Eu quero curtir esse deserto, cara. Eu Eu quero. também. Então a gente se encontra lá. Levando nosso protetor fator 80, nosso cobertorzinho, né? Não à toa a gente está fazendo aula toda semana, né, Cristina? É verdade. Vamos ver aqui Maravilha. também trazendo perguntas. Se não tivermos, então vamos para as nossas considerações finais. E tá muito gostoso esse papo. Eu quero te agradecer imensamente por você ter aceitado o convite. Já falei isso para você uma vez, vou falar de novo aqui em público. É uma honra. Eu vejo você assim com um potencial incrível de crescer, de muito conteúdo, de uma partilha gigante que você traz na rede social e trazer essa rede com uma missão junto à tua profissão, né? De passar conteúdos que realmente, às vezes eu fico vendo os teus stories e falo, cara, pode crer, é isso. Você inspira muito, de verdade. Então, Obrigada. muito obrigada por ter aceitado conversar um pouquinho com a gente, porque é uma galera com quem eu tenho muito carinho, são as pessoas que me seguem aqui. Eu quero sempre trazer coisas que vão fazê-las refletir e aprender. Tá bom? Legal. Ade, eu que agradeço, foi ótimo. Ficaria aqui, acho que a noite inteira conversando. Eu agradeço muito, muito. É sempre um prazer, né, contribuir, poder levar um pouco de esclarecimentos e aprendizado para que as pessoas possam aproveitar ao máximo e otimizar assim, esse instrumento que a gente ganhou, que é o corpo humano e o cérebro que a gente tem. Então, assim, desenvolver esse potencial está nas mãos de todos nós. E o conhecimento está aí, a gente só precisa correr atrás. Então, eu te agradeço também, aprendo muito com você. E muitas das coisas que eu pensava melhoraram muito, né? O meu autoconhecimento também. Então, eu te agradeço pelo apoio e pela jornada, pela parceria, viu? Um beijo. Muito bom, muito bom. Antes de você ir, eu quero propor uma coisa bem cafona, mas que eu acho que você fazer. Vamos? Eu, você e quem está aqui com a gente nessa live,
Vamos fazer uma respiração profunda antes da gente Com certeza. nossos minutos, para as nossas horas finais desta noite. Então, vem com a gente, ó, te ajeita aí onde estejas e fecha os olhos. Faz uma respiração pelas narinas bem profunda, assim, ó. E solta o ar. Mantenha os olhos fechados, sente o fluxo de ar, essa energia que você colocou de maneira profunda para dentro dos teus pulmões. Abre os olhos. E é isso. Finalizamos aí. Nossa, até meu tom de voz mudou, tá vendo só? É isso, gente. Maravilhoso, Ade. Tem coisa melhor não. Beijo, muito obrigada. Uma galera aqui falando que você é maravilhosa também. E é isso, gente. Semana que vem temos mais uma live do Acorda. Eu vou colocar aqui nos stories, no feed, para vocês acompanharem. Para quem quiser também acompanhar a Cris, o IG dela tá aqui também, tá bom? Um beijo para Um você. beijo, Ade. Tchau, tchau. Uma ótima noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.